O Mailson começou a carreira em várias empresas, como na McKinsey & Co, ABN AMRO Bank, a National Bank of Canada, em Capital Markets e estruturação em operações de fusões e aquisições M&A, Debt Capital Markets e Leveraged Finance, tanto na Europa, na América do Norte e Médio Oriente. Tendo em conta o background do Mailson, uma coisa que gostaríamos de chamar a atenção é que, óbvio que o que vamos aqui discutir hoje, tal como em todas as masterclasses, trazemos tópicos que são do âmbito da especialização do orador. Neste caso, peço a todos que mantenham um ouvido ainda mais atento, porque o tópico, sempre que alguém fala em bancos e investimentos, parece algo totalmente abstrato e no outro plano. É complexo, mas está presente no dia a dia, na nossa forma de viver, impacta-nos a todos e é por isso que o Mailson vem então trazer-nos o tema bancos de investimento, bastidores das grandes transações financeiras. Na discussão dos bastidores, vão então poder entender como é que isso nos afeta em termos práticos no dia a dia. Como tal, Mailson, mais uma vez obrigada e deixo então a palavra a ti. Obrigado, Alina. Obrigado por essa oportunidade. Bom, vou fazer a apresentação na português, mas quer saber se mais prático para beber em crioulo ou para beber em português. Sim, sim. Agora, quer saber que aqui... Se eu posso só acrescentar uma coisa para ter certeza que corre tudo bem, sim, a língua não tem problema, português, crioulo, só para pedir a toda a gente, antes, tal como na última sessão, para toda a gente manter a câmara e os microfones fechados para não distrair o Maílson durante a apresentação e todas as questões podem deixar então no chat, no final da apresentação, então poderemos fazer uma interação em relação ao que foi apresentado. E Maílson, o palco é teu na língua que preferis, entendemos-te. Obrigada. Bom, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Hoje, na Billy Bean Papel que Boss, sobre um tema que é extremamente importante, mas que, infelizmente, ainda passa de uma forma muito despercebida, justamente na não cultura guineense. Me fazer dessa sessão para ser um bocadinho mais interativo. Então, quer dizer que uma Misty, se contra alguém tem pergunta de fazer alguma coisa que olha enquanto na fazia apresentação para fazer, que eu preciso para pôr só mão, para fazer race ali na fazer, mas sim, tem que ser uma coisa rápida, como por isso só esclarecer, para não poder sair para frente. Primeiramente, me se fala com uma, não disse, a mim disse que minha objetivo principal de minha contribuição para essa masterclass e para desmistificar esse tema que é extremamente identificado na cultura, especialmente guineense, porque me estou mais minha companheira guineense nas indústrias, não tem alguns seguintes na indústria sou uma nino, e mais alguns que outros falei nas chaves próprias. Mas me sou mais não acompanhar nas indústrias e também para não por si por não por ajudar no próprio país, especialmente no estado, para poder ter a capacidade de criar uma nova forma de alavancar o desenvolvimento de missão, que infelizmente até gosta de ser formas como que o próprio país está estruturado e um bocado triste para realidades internacionais. Mas não espero que esse tipo de intervenções, esse tipo de masterclass para não educar a gente talvez e te ajuda quanto mais a gente está ciente de que está passando, de como a coisa está funcionando, mais probabilidade é também de impulsionar mudanças no nosso próprio sistema cultural de governança da própria terra. Bom, vamos começar. Meu nome é Maílson Ribeiro Embalo. Mais tempo ali ainda trouxe apoio Embalo por via de questões políticas na terra. Mas a minha Embalo, no momento, mora entre Seattle e Washington State, com São Francisco, na Bay Area.
bom, só bocado de background da minha carreira. A mim, que estive nos Estados Unidos, depois de volta para a Guiné, onde é que eu trabalhei para os Nações Unidas durante 4 anos. Depois de sair da Guiné, mudei para a Bélgica, onde é que eu estudei na Universidade de Ghent, na cidade de Ghent, cidade linda. Depois, trabalhei para a McKinsey Company na Bruxelas, onde é que eu estabeleci private practice, private capital practice. Depois do Covid entrar, disse a McKinsey vai para fazer mestrado na Maastricht. E depois de mestrado, mudei para Amsterdão, onde que trabalhei na ABN AMRO, na Corporate Investment Banking Division. Na ABN AMRO, tinha fazer uma rotação entre Sales and Trading, Debt Capital Markets. Não explica boas, mais ou menos, que cada divisão cada divisão que está fazendo. E também na Corporate Finance, que IBD, tipo Investment Banking Division, com Equity Capital Markets. Depois, trabalhei para a SFI Markets, que é boutique investment bank na centro de Amsterdão. E de lá, contratei mudando para Toronto, onde que trabalhei para a National Bank of Canada Capital Markets, na Toronto. E gosto, está na Califórnia, está a fazer advisory para private credit, structured credit, com empresas ali na Silicon Valley que estão a atuar na área de tech, especialmente na área de AI. Aos me fala voz do nosso papel de banco especificamente. Primeiramente, para começar, o que é investment banking? Investment banking é parte do banco, um tipo de mecanismo bancário. Normalmente tem 3 tipos de banco, três tipos de estrutura de banco. A nós, na Guiné, não mais costuma banco comercial. Normalmente, por exemplo, nos Estados Unidos, e tem a maior parte ali nos Estados Unidos que tem, como é que tem banco de desenvolvimento? E tem, mas é tão relevante. Então, a maior parte dos bancos que operam nos Estados Unidos, eles talvez tudo russo, por exemplo, o banco comercial, que conhecido nos Estados Unidos como retail banking ou consumer banking, que também há banco de investimento. Por exemplo, não tem exemplo do JP Morgan, que está a fazer tudo russo, está a fazer retail banking, também está a fazer banco de investimento. Ou tem a Wells Fargo, não tem Truist, não tem outros bancos. Mas também tem muitos bancos nos Estados Unidos que estão a fazer só investment banking. Por exemplo, Morgan Stanley, Goldman Sachs, que mais, por exemplo, Jefferies, Lazard, esses boutiques, nenhum Goldman costuma boutique investment bank, mas sim bancos de investimentos que estão a fazer especificamente só investment banking. De seguida, eles ficam, o que é investment banking? O que é que está a fazer? Primeiro, que está chamado investment banking. Mas, não sei como nós não vai para comparar tudo triste, por exemplo, no contexto de Guiné-Bissau. O que eu não estou, por exemplo, na Guiné, não mais está acostumado a bancos comerciais e com banco de desenvolvimento. Até porque tem um banco de investimento na Guiné. Por exemplo, mangas de transações que está acontecendo na Guiné, por exemplo, compra e venda de MTN que passa para uma outra empresa e está fazendo sempre aconselhamento, advisor sempre está acontecendo com bancos que estão na sub-região africana. Porque tem nenhum banco na Guiné que tenha um investment bank que está fazendo investment banking services. Mas, então, começando pelo banco comercial, não tem bancos, por exemplo, Ecobank na Guiné, BDO, BAU, aqueles bancos comerciais, retail banking, e bancos de desenvolvimento, que tem mais grande na África, por exemplo, e de BAD, FPD, com a BOAD, e também Banco Mundial, através, não só o Banco Mundial eles próprios, mas também através de ser subsidiário de investimento que é a IFC, International Finance Corporation. Está a fazer créditos a um certo ao governo, já trabalha mais com governos, com organizações não governamentais, porque eles têm um mandato um bocado diferente. Eles é que trabalham para lucro,
mais são focados no desenvolvimento próprio. Isso é o nome da fala. Agora, banco de investimento tem uma estrutura um bocado diferente. Para ver que o banco de investimento existe. Banco de investimento existe para poder... ponto principal do banco de investimento e de criar por exemplo, banco comercial está a tomar depósitos dos clientes. Então, que depósito? Banco normal, porque não imagina. Banco, por exemplo, BDO, na Guiné-Bissau. Porque, por exemplo, bancos guineenses, por exemplo, está pirimangas com mangas de dinheiro que é por ganho. Então, eu tomei dinheiro. O único que está fazendo na banco comercial está fazendo empréstimos lá para corporates, para empresas, ou então próprio para o governo, ou então para individuais, para comprar casa, para construir casa. Então, cobra essa taxa de juros lá. Mas aquilo é tudo e muito. Vamos para uma economia grande nos Estados Unidos. Aquilo é tudo e muito monótono, uma coisa muito monótono, uma coisa muito boring. Então, para poder próprio ajudar para a economia do país numa escala maior, numa grande escala, e precisava de canalizar aqui depósitos de retails, guintes, por exemplo, Sulamico, Balco, tudo isso, para canalizar que depósito e para impulsionar o próprio desenvolvimento do país. Por exemplo, há muitos anos atrás, por exemplo, na era da industrialização dos Estados Unidos. E banco de investimento joga um papel extremamente importante para financiar, por exemplo, railways, autoestradas, caminhos de ferros nos Estados Unidos. E aquilo por aqui, naquela altura que mangas bancos como comercial, como Goldman Sachs, JP Morgan, começa a ganhar começa a ganhar relevância na sociedade. Então, banco de investimento nessa totalidade. Tradicionalmente, só focar em dois tipos de transações. Transações de bonds ou ações, que é bonds e dívida, como é que funciona? E dívida, por exemplo, para dar bons exemplos, depois entra um bocado mais de detalhe, por exemplo, na questões aqui, por exemplo, na Guiné-Bissau. Guiné-Bissau tem emitido, na Guiné-Bissau está a falar de título de tesouro, tem emitido título de tesouro, está a falar com um bom. A nós, o governo de Guiné-Bissau não usa no próprio balance sheet, quer dizer, a poder a criação de imposto, não pedir empréstimo no mercado. Então, fazer aqui tender, investidores estão a comprar. Que é que é? Por exemplo, como é que está com um bom simples está a estruturar um bullet? Vou a comprar, por exemplo, $100 milhões, uma paga, um notional de $100 milhões. Como é que funciona? Dinheiro, o governo toma dinheiro e vem aqui bonds, e cada 6 meses tem que pagar, quem compra aqui bonds, tem que pagar o coupon. E depois, no final, por exemplo, tem um tempo determinado. No final daqui momento, o governo tem que devolver dinheiro por completo a quem que compra aqui título de tesouro. Mas hoje em dia, isso é muito mais avançado e tem vários tipos de estruturação, vários tipos de mecanismos estruturais tem cover bonds, e tem mangas de tipo, mesmo próprio bullet bonds, e tem maneira de estruturado, tem, por exemplo, produtos derivados, por exemplo, um swap, por exemplo, um option, um call option, e tem mangas de tipos de engenheirização que eu estou a fazer hoje em dia. Mas não quero entrar aqui, é um bocado muito mais avançado. Não fica só na surface level, mas pelo menos nessa sessão. No futuro, talvez, se bem tem mais necessidade para não aprofundar mais nesse assunto, não tenta. Nunca tem problema de volta ali para não continuar de banco. Então, em relação a equity, que bonds, o que é equity? Equity, basicamente, a boa, por exemplo, a boa fazer parte, botar a boa em um bocadinho. Por exemplo, imagina uma empresa e um papel assim. Então, se eu comprar stock de que empresa, ou share de que empresa, ou ações de que empresa, a boa ter um pedacinho de que empresa, que seja um pedacinho de papel. Imagina um papel de que empresa.
Um, riscos em relação a riscos em comparação a equity com bonds, bonds e menos risco, porque tem uma estrutura mais fixa. Equity de riscos muito mais elevado, porque tem, por exemplo, em relação a capital structure, o que é capital structure? Por exemplo, capital structure e, por exemplo, no caso de liquidação, no caso de empresa vai falência, quem gana pagar primeiro? Por exemplo, imagina uma empresa tem ativos, tem máquinas e tem clientes que tem cash flow, e tem receivables, e tem mangas outras coisas. Que coisa subir, mesmo que a empresa vai falência, mas que coisas têm valor. Então, subir que ativos, que coisas, supostamente, não estou falando aqui, né? Quem gana pagar o primeiro? Então, normalmente, numa estrutura normal, numa estrutura de uma empresa normal, quem gana pagar o primeiro é guintes que tem dívida da empresa, quer dizer, guintes que a empresa deve. Por exemplo, bancos, ou então guintes que têm obrigações ou bonds de banco. E, por exemplo, imagina que a Guiné-Bissau vai falência, supostamente. A Guiné-Bissau vai falência, nós cidadãos guiné-bissau, nós que é equity guiné-bissau, porque nós que donos guiné-bissau, nós que cidadãos guiné-bissau, nós trabalhamos imposto na Guiné-Bissau. Mas imagina como a Guiné-Bissau vai falência, então tem que vir algumas ilhas ou empresas que a Guiné-Bissau tem, que o governo de Guiné-Bissau tem lá fora, para poder pagar quem a Guiné-Bissau deve, que seja o criador de Guiné-Bissau. Então, na estrutura de capital structure, Guiné-Bissau é um bocado estranho, porque um governo e com uma empresa, mas só para pôr não ter ideia. Guindas que Guiné-Bissau deve primeiro, por exemplo, bancos subregionais que estão com dívida de Guiné-Bissau, aqueles que têm que pagar primeiro. E tem várias coisas. Depois, por exemplo, a FMI a pagar depois, para depois, não ter anúncio para não ir receber aqui o sol, aqui do mundo. Então, mais ou menos nesse aspecto. Então, again, bond tem limite. Tem limite, mas aquelas coisas que está negociado antes ou no processo de emissão de dívida, de bonds, equity que está negociado, por exemplo, se é boi definitivamente, por a menos que bobin de ações. E também essa que é a diferença, por exemplo, ações de mais líquido, que têm mais liquidez, quer dizer, eu podia vender a qualquer momento. Mas isso depende. Se conta empresa e público, ou então independente. Porque se a empresa é pública, quer dizer, eu pude comprar ações no mercado de valores, ou opinião pelo mercado de valores. Ou tenho que passar por um broker, não sei o quê, mangas e coisas. Ou então fazendo tem aplicativos Robinhood e mais outras coisas que outros aplicativos que eu pude comprar opinião de ações. Em relação a bonds, é um bocadinho diferente. Também tem liquidez, mas é um bocadinho e mais, tipo, a estrutura própria do mercado é um bocadinho diferente. Só uma fala, bond está paga cupom, que tipo é uma taxa de interesse, mais ou menos, e está paga, independente de estrutura de bond, normalmente está paga 6 em 6 meses, ou então 3 em 3 meses, ou então uma vez por ano. Equity, que seja ações, que está paga cupom, mas está paga um contrato de dividendo, que depende se a empresa COG paga aqui dividendo ou não, porque é uma coisa que tem a obrigação de pagar dividendo. Mas nem próprio ações, e tem vários tipos de estrutura de ações. E tem preferred stocks e tem ações normais. Um te permitiu ter voto, outro que te permite ter voto. Mas outro tem, pelo menos, mesmo que te pode ter voto, não tem direito de receber dividendos. Dividendos é quê? Ora, uma empresa, no final do ano, porque a empresa operacionatura e faz contas, e tem esse net profit, ou se dinheiro que ganha no final de operações do ano, ele tem que decidir se contra aqui montante, quanto que na reinveste no negócio e quanto que na paga shareholders, quer dizer, dívidas que duram empresas. Porque uma coisa, normalmente, ali na América, ali, empresas públicas sul, tem uma estrutura diferente. Tem board, depois tem shareholders. Então, board é o conselho executivo da empresa, quem está no board e shareholders. Eles que estão no meu board, inclusive o próprio CEO, eles que estão com o board, e board está com o CEO, que é ser gestor de empresa. Então, no final do ano fiscal, a empresa decide se ela precisa ter comissões de pagar dividendos ou não. Agora, não entra
é dos coisas bonds, o stock e coisas mais, esse pilar de investment bank, de negócio de banco de investimento. Agora, e tem dentro do próprio banco de investimento, não um banco de investimento típico, cada banco é um bocadinho diferente, tem uma estrutura diferente, você tem 4 divisões. Alguns deles combinam 1 ou 2 ou 3, mas normalmente tem 4 divisões e em tudo entre eles, e tem uma coisa a falar ali, que é chamada de Chinese Wall. Também ele chama Chinese Wall, por acaso aquilo é um bocado racista. Gosto de namorei aqui nome, mas por que ele fala Chinese Wall? Porque o Capuri tem troca de informação entre 2 divisões. Para a própria coisa da eficiência do mercado. Porque senão outra cria inside trading. Quer dizer, inside trading, por exemplo, aqui na fazer transação financeira com o orgulho vai cá que não sei executar a transação. Aquilo é ilegal. Aquilo é tipo, aquilo é tipo, e como é que está falando? Cheating. Aquilo é exatamente, aquilo é contra a lei. E ali na América, quando apanha nisso, dá muito prisão até 25 anos para vir aqui lá. Então, num banco de investimento normal, digamos, por exemplo, um Goldman Sachs ou JP Morgan, tem 3 divisões principais. E dentro das 3 divisões, tem Equity Capital Markets, que trata de IPOs. O que é IPOs? E na português está a falar OPA, oferta pública de ações, parece. Vou pôr nome em português também muito. E depois tem Debt Capital Markets, que lida com obrigações, que está a falar de bonds em inglês, e outros tipos de estruturas de dívida. E depois tem que não te chama de na América, te chama de IBD, que é Investment Banking Division, mas internacionalmente está chamado M&A, Mergers and Acquisition, que quer dizer fusões, aquisições, quer dizer, aquilo que duas empresas na combina, ou com uma empresa se compra outra, porque tem vários coisa mais importante nesse aspecto, por exemplo, na M&A, e tem e decifrar qual que valor o comprador tem que pagar para a empresa que se compra. Está a falar de valuation. Quer dizer, porque é muito difícil pôr um preço numa empresa. Então, para avaliar uma empresa ou preço que tem uma operação fixo, é muito, muito, muito complicado. Então, para aquilo, é muito importante, é acompanhado também para bancos de investimento. Banco de investimento ajuda eles a fazer, tipo, quando comprar casa. Quando comprar casa, eu tenho que fazer avaliação de casa para saber mais ou menos quanto que casa podia custar. Ou que valor justo o livro põe naquela casa. Mas, claro, tem vários fatores que te levar nesse aspecto. Aquilo é basicamente aquilo que é mané. Depois, o tema é Sales and Trading. Então, vai sentir. Sales and Trading e uma divisão de banco. De que, por exemplo, a maior parte dos filmes que eu vi, quando olha, por exemplo, Wolf of Wall Street, e mangas outros, eles até papel mais, e filme que mostra mais sales and trading, porque sales and trading é que trading floor está nela. Trading floor é que é sala enorme, tudo banco está nela. Uma sala enorme onde tem vários itens ali, cada desk tem esse, naquele especializado, outro sana, basicamente o que é que está a fazer? É vender e comprar produtos que têm emitido para debt capital markets, seja bonds, ou então para equity capital markets, por exemplo, shares, ações. Lá que está completamente, quer dizer, isso é presença no mercado extremamente importante, porque está fazendo uma coisa que está chamada de market, eles é ser do market makers. O que é? Isso uma hora com, por exemplo, para dar um exemplo. Aqui, não sei que aqui taberna de mauritanianos, por falar mauritanianos. Imagina como o pai não chega numa taberna na Guiné-Bissau, ou fala o misto compra sabão. O misto compra sabão, mas o misto compra sabão, ok. Eu chego lá, eu falo, senhor lá, misto sabão. E dá o sabão, compra o prato dinheiro. Ou então, o Chica não falar, para ver que aquilo é importante no mercado, para ver e permitir criar liquidez no mercado. Por exemplo, mesmo com, por exemplo, a mim por Chica não falar de mim, não tem computador, me se vender, mas me se dinheiro urgentemente. Então, ele não comprou, ele falou, ok, Daniel, dinheiro. Nada comprou ele e pula, depois e por isso ainda tem muito alguém que não vem comprar nesse momento. Então, que transações tu está a falar de market making? Quer dizer, botar criar liquidez no mercado. Por exemplo, se alguém me está pedindo sair de uma posição urgentemente,
E também não é bom. Vou comprar, claro, e havia de oferta e a beira nasca, oferta e demanda. A bom que colhe, se aqui bem não colhe preço de baseado no mercado. Então quer dizer, como tem probabilidade de como não comprar aqui produto a um preço mais baixo, porque tem intenção de vender mais alto, ou por aí ganha aqui que diferença, está a falar de spread. Aquilo é mais ou menos na nutshell, aquilo aqui mas é trabalho principal, ser sales and trade. Gosto. Não entrei no primeiro tempo, não tenho que bem rápido, mas é preciso aqui entender, porque as slides estão muito claro, tinha que me depois eles a guinness crítica na passa a slides, e se você tem qualquer pergunta específica, pode mandar mensagem no LinkedIn, pode mandar mensagem na Facebook, tem muito prazer de responder, de fazer o muito para não comprar. Mas, ok, você espera não é tanta voz, não há tipo processo de, por exemplo, emissões de dívidas, claro. Esse, por acaso, é uma coisa muito interessante para o governo, para ter ideia de como é que a coisa está funcionando. Exemplo daquilo é exemplo de Senegal, da perdição da voz, um exemplo de Senegal. Porque Senegal, por acaso, esse ano passa um momento muito complicado, para eles emitir dívidas públicas, Eurobond. Porque assim, eu tenho, por exemplo, no mercado do MMO, na Guiné-Bissau, e tem não tem uma coisa que outros países para a África têm, por não fazer parte do MMO, aquilo que permite o governo ter acesso a um certo tipo de mercado que outros países que têm. Quer dizer, como o governo nesse podia, é da mínima vezes título de tesouro no mercado do MMO, até para poder criar fundos, para poder pagar salário e mais outras coisas. Aquilo é muito bom. Agora, por exemplo, países, por exemplo, como a Senegal, que é um país já mais estruturado, mais organizado, mais organizado, que eles têm acesso a mercados globais. Até permitir eles, Senegal, ter uma estrutura muito mais estruturada, e até permitir eles emitir fundos de tesouros no mercado internacional, por exemplo, em Londres, nos Estados Unidos, ou então na Europa, que produtos, que tipo de tesouro está chamado de Eurobonds. Para mim, está chamado de Eurobonds, porque e produto, por exemplo, um Estado que emite um produto na moeda que carecebe, que seja estou a falar hard currency e divisas mais importantes do mundo, por exemplo, dólar, pounds, libras, Swiss franc, com euro. Aquilo é chamado com yen, aquilo é chamado tipo hard currency, aquilo é para ver aqui, porque é divisas que mais está procurado no mundo. Então, todo país que emite um tipo de tesouro, que emite, que está nessa moeda normal, nessa moeda local, nesse caso africanos, por exemplo, Senegal, ou Costa de Marfim, ou Benin, tem emitido tipo de tesouro na euro, ou então na dólar, que é chamado de Eurobonds. Mas como é que é diferente do que Guiné-Bissau tem? Porque Guiné-Bissau tem acesso a que tipo de mercado. E diferente para aqui. Diferente para Guiné-Bissau tem emitido dívida na franco CFA, para no MMO. E tem emitido, normalmente, vendido na mercado, na bolsa de mercado na Côte d'Ivoire, ou então na Togo, que é um dos maiores bolsas de mercados na sub-região. Então, a diferença de como o Guiné-Bissau emite uma dívida, um título de tesouro, por exemplo, na UEMOA, tendência de como paga taxa, claro, um risk premium maior, de se contra e emitir na Eurobonds. E depois, próprio fundeza por exemplo, e tem um limite na quanto o Guiné-Bissau por emitir. Porque, por exemplo, há um país, por exemplo, como a Senegal, ou emitir tipo de tesouro no mercado global. Então, vou poder ganhar fundo como isso. Vou ter acesso a um maior pool, quer dizer, um maior acesso a mais dinheiro, por emitir 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões, 50 bilhões de isso. Agora, um país que investir no mercado regional, e que pode fazer, na máxima que pode emitir, não para crédito nem só capalia ou não. Até porque o mercado próprio é muito pequenino. Porque para quem está compra esse tipo de tesouro na nossa região e investidores locais, bancos locais, ou então próprio bancos de desenvolvimento, bata fazer aquela, ou então muitas vezes o próprio Banco Central está a fazer aquilo, está a comprar aquele tipo de tesouro. Só que aquilo é um bocado complicado porque aquilo tem muitas tendências, outras situações
Aquilo está permitido só nas situações de emergência, por exemplo, ali nas Estados Unidos é chamado de container na altura, por exemplo, em 2008, já houve crise financeira através para a de housing market, para de a subprime mortgage que é emitida, depois estruturado de uma forma CDLs, blá blá blá, stuff. Aquilo fazia com que o governo federal, ou o governo federal, não, the Fed, que seria do Banco Federal dos Estados Unidos, compra mangas de títulos de tesouros, não só do governo próprio dos Estados Unidos, mas também mangas desse produtos tóxicos, comprado, pôr na ser balance sheet para poder permitir liquidez no mercado, para poder injetar dinheiro no mercado, ou então para poder permitir dinheiro ao governo ter dinheiro, para poder, porque a hora que o governo vinha em coisa dessa, o governo sim tem e recebe dinheiro. Então o Banco Central por exemplo, se tem uma falta de investidores, o Banco Central está step in para poder ajudar o governo chega pelo menos o montante que eles emitem. Mas não estão no processo tudo. E está a começar pelo menos para o mandato. O que é que está acontecendo? Por exemplo, no investment bank, como é que está acontecendo? Está contra o cliente está falando de mim. Por exemplo, nada mais exemplo que Guiné-Bissau. O governo do Senegal, esse é o Eurobonds, o Guiné só está emitir Eurobonds. O governo do Senegal está sendo nós falando de não me se emitir 5 bilhões, ou não me se emitir 1,5 bilhões de dólares no mercado financeiro. Ok, tudo bem. Então, o que é que nós estamos a fazer? Nós não está de ubicar aqui, não está fazendo uma estruturação dentro da banco, por não ser mais ou menos baseado não só na própria balance sheet do governo senegalês, por exemplo, também na balance sheet de quanto que é dinheiro de dívida pública que emite, quanto que é paga, quanto foi tipo, quanto foi trading spread, trading curve, ou tipo curvas, um bocado mais técnico, de ser dívida durante, por exemplo, 5 anos, 10 anos, independente de estrutura. Assim, por si, mais ou menos, naquele preço que não está falando pricing, que não vender. Depois, não está um contramasso com o próprio governo, para não discutir mais, para não saber mais ou menos qual que é o objetivo, tipo, o que é usa dinheiro para ela. Eles têm que contar o que é usa dinheiro para ela, não sei o quê, mas depois a nós, antes de não começar a execução de transação, que não está fazendo, não está entrando em contato com agências de rating agency, por exemplo, Moody's, a S&P e mais outros. Não tem bem aquilo, o governo em si emite dívida, mas boa opinião. Parece que porque Moody's normalmente tem rating para tudo, para a maioria parte de empresas, a maioria parte do governo. Antes ele tem rating para o governo senegalês. E que rating in real time, quer dizer que está a seguir perspectiva do mercado. Baseado e muito baseado no próprio desempenho da economia senegalês e também está baseado na preços de compra e venda de títulos do governo senegalês no mercado, prevalecente naquela mesma altura. Então, baseado naquilo, não está a receber a avaliação de Moody's, a partir não está a criar um slide deck, não queria um roadshow, não queria mangas outros marketing materials, depois não está com uma coisa a falar roadshow, roadshow e mais ou menos, agora quando não está a sair, não viaja vários países, por exemplo, nesse caso, não tem que decidir, mas quem cal empresas, cal asset managers, ou então cal fundos soberanos, que têm interesse em investir na título de tesouro do governo senegalês. Então, por exemplo, não vai Dubai, não vai Turquia, não vai em própria Inglaterra, vários fundos de pensões, vários bancos, porque cada banco tem não só tem esse investment bank, mas também tem um parte de banco da falar de asset management e que tem outro tipo de fundo, tem outro tipo de forma que está funciona, que está usa dinheiro quer dizer que estou a usar dinheiro de depositários, mas estou a usar dinheiro de outros tipos de investidores, talvez investimentos completamente diferentes de como é que eu trabalho na investment bank. Então não tenho contra que asset managers para o país não estão a fazer a representação do governo senegalês, eles que não a fazer, o governo está paga essa dívida na hora, se esquece que isso é poder e angariação de imposto, e muito mais coisas. Então eles até decidiram, ok, não sei interessar,
Então, tudo gente não tem clientes, manga dela, que se interessar. Só um momento, para não ir para um bocado atrás. Ao não chegar na estruturação, a maioria parte do vezes, por exemplo, ser um montante grande, por exemplo, 1 bilhão, 2 bilhões, e tem a tendência de ser de próprio deal, para ser um deal syndicated, quer dizer, tipo sindicato, em português. Para mim, não é chamado sindicato. Para mim, é só um banco que tem, não é que tem capacidade, mas para mim, a própria diversificação de riscos. O governo senegalês não só é cannabis para nós, ela vai para outros bancos, ela vai para o JP Morgan, ela vai para não sei o quê, ela vai para outra e junto. Essa tem sido para ver quê? Porque cada banco tem listas de clientes, que são cada listas de índices que pode estar interessado na compra de dívida pública. Assim. Então, cada banco tem assim, vai contra esses clientes, vai fazer a apresentação de ser roadshow, tenta eles, depois, então criar nota, chega numa nota, depois não arriba, nota contra tudo, não fala, ok, não me estive fazer pricing na tablet. E então, pedido, baseado de acordo com fatores do mercado, porque eu tenho que prestar atenção sempre no mercado, também ele não tem no Bloomberg, que é o Bloomberg Terminal, toda hora, por nota de naquela situação com dívida pública Senegal, que emitia uns anos atrás, daqui na trading now, próprio notícias aqui que não passa no mundo, se tem guerra no Senegal, tem guerra na África Ocidental, e tem guerra no Irão, como aquilo pode ter impacto na dia de emissão de dívida. Então, tem vários fatores que eu tenho que prestar atenção. Então, quando o dia chega para emitir dívida, lá não te abre livre. Não, cada empresa que não contra aquela, não a nossa, ou o do banco, é como se emitisse, é como se dá, não sei, coisa lá, se cada que emitir de dívida senegalesa, naquele preço, logo, não estou seguindo, aquele processo tudo é chamado book building. Que ele está falando book building, no processo, logo, não recebi tudo, se coisa lá, se order, tipo, se intenção de quando alguém se comprar, não sei o quê. Logo, não se viu tudo, não se com o governo senegalês. Alguém diz, representantes do governo senegalês, com guintes de sales and trading, não se é assim entre debt capital markets people com sales and trading. É assim, ele decide quem ganha toma campo, quem ganha toma quê e naquela quantidade. Normalmente, como é que essa coisa está decidido, pelo menos de parte de debt capital markets, não está preferido a dívida comprado para long-term investors. Quer dizer, o que é que ele me fala? Por exemplo, eu tenho vários tipos de investidores. Eu tenho long-term investors, eu tenho short-term investors. Naquilo que é diferente. Por exemplo, long-term investors e fundos de pensões e seguros, empresas de seguros que têm mais dinheiro que está a pagar, para ter dinheiro premium que quem se paga. E depois, aquele dinheiro é que a sociedade tem que investir para ter dinheiro para trabalhar para eles. Então, como é que ele está funcionando? Eu tenho também muitos tipos de fundo. Eu tenho fundo soberano da Angola, fundo soberano de Noruega, fundo soberano de países árabes. Não preferi, tipo, normalmente, por exemplo, para mim que investor, para mim que emissor de dívida, preferi tipo os seguintes. Porque aquele índice que está comprando dívida é que está vendido imediatamente. Está comprar e fica quieto. Porque ou se alguém comprou dívida amanhã vendeu e ganha aqui um pouquinho de spread, de diferença, logo o preço também é baixo. Porque para mim o quê? Para mim, basicamente, economia básica, supply and demand. Porque tem um grande montante de supply, a demanda também é baixa, claro. O preço também é baixo, aliás. Então, para ver aquilo que é preferir emissor de dívidas, preferir fundos soberanos, fundos de pensões, em vez de, por exemplo, short-term investor, por exemplo, hedge funds, ou então, por exemplo, short sellers, funds, e tem vários outros. Eles emissão ganham dinheiro rápido. É uma emissão para dinheiro rápido. Portanto, para vir aquilo para procurar, como não está decidido alocar a maior parte de dívida a investidores com perspectiva de long-term investment. Então,
na parte de Eurobond, a maior parte de Eurobonds que emitido até a data, a maior parte, porque o banco encontra aqui investidores, por exemplo, na Roadshow, não tem que contar eles para que dinheiro, tipo, para ver que é que o governo miste dinheiro para ele. Se para comprar, se para comprar, depois tem que ser específico, se para comprar, se para comprar ponte, se para investir, se para refinanciar dívida antiga que tem, então se para ajudar a reestruturar a própria economia, vários tipos dependendo do estado do governo. Para ver aquilo aqui é muito importante ser muito claro e ser honesto para ver aquilo, botar construir relação de confiança com o investidor próprio. E também um dos coisas um dos pontos mais interessantes de diferença entre um Eurobond com título do Tesouro Regional e como que Eurobond tem a tendência de ser paga menos em termos de spread, e custou menos do que o para um fundo regional. E também também ele permitiu ter acesso a hard currency, seja dólar ou pounds ou euro para o próprio divisas, para uma gestão de divisas internas. Gosto no campo para ações ativos, ou ainda falando em próprios shares. A outra dá para boss de um exemplo de Facebook, IPO que aconteceu em 2012. A nossa não se Facebook, a nossa não está utilizado. Na 2012 consegui levantar mais de 16 bilhões de dólares num dia só. Mas esse é um processo que leva manga de tempo, porque a Facebook é uma empresa pequenina. Ora que no processo da IPO é muito similar ao processo de bonds, com um bocadinho de diferença, porque normalmente Facebook é uma empresa privada e que é uma empresa pública. Então, para ver a natureza de sua própria estruturação, querem fazer um IPO. IPO, por exemplo, pela primeira vez na vida do mercado para emitir shares, então ainda passa por mangas de processo. Vamos que processo, ele como antes de decidir quantos shares uma empresa na tem, tem que fazer, por exemplo, se eu tenho um caça, eu me um quarto no caça. Antes de um quarto, possibilidade do que quarto, mercado, quando eu comecei a que quarto, eu tenho que saber, primeiro coisa eu tenho que avaliar a casa inteira. Que valor de casa, quando o Guinness não paga de casa. Depois, baseado no que preço, eu decidir agora, quando na bid de quarto. Então, nesse processo é a mesma coisa. Então, passa por um processo de. Tem uma coisa que fala Fundamental Valuation, que, por exemplo, eu estou a usar Comparables, eu estou a usar DCF. DCF que é Discount Cash Flow, e um modelo matemático para capturar um valor intrínseco de uma empresa, que como é que funciona. Então, DCF, que está a fazer, e baseado na manga de assumptions, como é que posso na criou. Baseado na mangas de suposições, baseado na indústria standard, ou então no próprio contexto econômico do país em que a empresa está a operar, para poder determinar como é que está funcionando. Não é um bocadinho mais complicado, mas na nutshell, está fazendo um projection cash flow, que é aquilo que está fazendo, não está modelar na Excel, não está assumindo como a empresa, próximo ano ainda dá não fazia 10 milhões de dólares. Ano seguinte, não fazia 12 milhões de dólares. Ano seguinte, não fazia 14 milhões de dólares. Assim, até 5 anos. Depois, o desconto agora aqui, esses valores que supostamente vão assumir para o valor de AOS. Que valor amanhã na ser o valor da AOS. E eu estou a fazer isso, informação tudo, é um pouquinho mais complicado, para poder ter uma ideia mais ou menos quanto que a empresa, quanto que o 15 mil se paga para a empresa. E baseado naquilo agora, que eu estou a dizer agora, quanto o stock ou ações que o alocar para a empresa. E baseado naquelas alocações, eu estou a dizer agora, quanto de que ações com o Mr. Bill. E para aquilo, e naquele preço.
e porque eu tenho preço de fundamental, mas também, eu tenho leva também em conta, porque eu tenho dois tipos de preço. Eu tenho preço de fundamental price, valuation, eu tenho market price. Quer dizer que o mercado próprio, o mercado de supply and demand, eles próprios, eles têm, tipo, para ver percepção própria da empresa, da empresa um certo preço. Muitas das vezes tem divergência no preço, mas a manga de viagem diferença muito pouco. Então, naquele processo, e aqui mesmo o mesmo tipo de processo, tem que fazer roadshow, eu tenho que ter seguintes, por exemplo, eu tenho que ter vários, porque é assim, Facebook, por exemplo, que ele está a fazer, que eles é fácil, aliás, é que vai para, ter vários bancos de investimento, Morgan Stanley, que foi líder daqui sindicato, o sindicato por conta com a presença de Goldman Sachs, tem a presença de JP Morgan e também muitos bancos, mais de 33 bancos, porque eles fazem um IPO não só ali nos Estados Unidos, mas também em outros países. Então precisa, por exemplo, na Europa, na Ásia, até precisa também ter acesso a investidores que estão em países. Então, porque tudo que tem em cima não tem parte da Facebook. Depois, e fazendo o mesmo processo, de falar o roadshow, eu tenho que vai contar com investidores, cada banco conta com o seu próprio investidores, pelo Facebook, que se projeção de dinheiro, o que querem fazer com dinheiro, como é que pensa em investir dinheiro na própria empresa, e que se projeção de futuro, qual produtos que querem trabalhar nela, coisas assim, mais ou menos. E depois, para poder fazer interesse, para poder emitir interesse do próprio investidor. E depois aqui processo, depois voltar a mal ou sim da mal conversa em combinação com o próprio sales and trading, botar decidir cada uma fazer execução de que IPO e depois de que ele chega cada quinta cada quinta manda se canto aqui me se comprar naquele preço depois lá está negociado cada quinta logo ainda fazer também a alocação da mesma coisa que o bond então a alocação de canto que cada quinta toma. Mas com o IP, com os shares é um bocadinho diferente, porque a estrutura própria de shares é um bocadinho diferente. Mas aquele é uma coisa um bocadinho mais profundo, que depois, na minha papel, não muito masterclass. E nesse processo, para ver que banco é muito importante, porque o banco tem um papel extremamente importante. Manga de bias, o banco, por exemplo, a empresa chama Facebook, BIM para banco, que fala banco de investimento de não me se pode trabalhar, me se pode ajudar, não fazer não me se emitir dívida. E banco tem várias formas aqui por engajar com Facebook. Um dos não é pessoa ou dos, dessas formas de engajamento, por exemplo, é que banco está falando o quê? Todo ajudar vai para o mercado, o que ele está fazendo? Está fazendo processo underwriting. Banco compra ações de Facebook num certo preço determinado, depois é revender num certo aqui mesmo num preço também já combinado predefinido para investidores. Normalmente que está passa no fundo da banca de internamente. Está falando esta chamada underwriting process. Está comprar ações depois num preço determinado ganha ser FIIs, de ter ser lucro, depois é vender num preço já determinado com o Facebook para investidor que eles angariar naquele processo de roadshow e mais. Então, banco está falando, então se banco acha que, por exemplo, a empresa tem um risco enorme, eles é que se engajam a ser dinheiro, porque é por compra que ações, depois é que tem ninguém ganha dinheiro. E para aquele naquele caso, o banco não perde dinheiro. Então, bancos de miséria. Então, normalmente, se é uma situação de uma empresa que tem grande risco, é falar, ok, não quero comprar diretamente, mas não ajudou a encontrar compradores para boas ações. Então, o processo é mesmo, menos engajamento de eles comprar boas ações, depois é embora. Logo, eles serviço de mínimo, serviço de mínimo de Facebook, que são investidores. E depois ganha aqui ser dividendos, né? ser FIIs, depois seguir para frente. Again, suma linha explica vos, assim então depois a empresa, ou que bindi shares para que empresa, logo a empresa tu passa e está listed na stock exchange. Suma esse mais ou menos o processo, e mesmo processo,
mesmo processo com, por exemplo, mas a situação ali é S1, prospectus e lead shadowers. Na Europa é um bocadinho diferente, porque na Europa cada mercado tem a si próprio, por exemplo, na Amsterdão, que França, porque Amsterdão, Paris, Lisboa, que mais parece Madrid, até no mesmo mercado, até no mercado comum. Até estrutura diferente, por exemplo, quando subune emitir mesmo ações, por exemplo, na Londres ou então ali na Nova York. Gosto, não passa para M&A, que é um processo, e uma das coisas mais importantes de Investment Bank, aqui, IBD, Investment Banking Division, cujo processo de Twitter foi comprado que foi comprado para Elon Musk em 2022, na valor de 44 mil milhões de dólares, porque Twitter, na altura, era uma empresa pública, isso é na bolsa de valores, por exemplo, porque um processo normal de uma empresa é assim, você começa uma startup, depois o também o engaja com alguma ou propõe desenhar um produto, o engaja com o falar VC, Venture Capital, que é muito presente ali na Califórnia, ali na São Francisco e lugar que mais tem no Venture Capital. Tem Manga, tem Sequoia, tem Manga deles, tem investido, entrou dinheiro initial investment. Depois o construir aqui projeto, construir produto, você ia estabelecido no mercado, tem várias rondas de financiamento que eu recebi. E depois, até na altura, chega na altura, quando fazer um IPO, com o papel boss, que, por exemplo, o caso do Facebook, chega na altura, eu saía preparado para ir para o mercado, para poder ganhar mais fundos do mercado. Ora, vou fazer um IPO, logo do babu e empresa pública. Então, regras que dá aplica para empresas públicas e terem regras muito claras. Por exemplo, tem que, tudo 3 em 3 meses, tem que emitir, tem que mostrar basicamente tem que mostrar o balance sheet, tem que mostrar tudo o que eu vou fazer, financial statement, tipo, que eu vou cada dinheiro que eu vou ganhar, cada dinheiro que eu pirei, cada perspectiva de qualquer esperado e que se encontra o ganha mais e que é esperado ou não, ou ganha menos, para ver que é manga de coisas. Então, o mercado está sempre, investidor está sempre muito atento a esse tipo de coisas. Agora, na caso do Twitter, que Elon compra em 2022, ele era o acionista do Twitter, só que ele tem só uma porcentagem. Então, para ele comprar Twitter inteiro, e tinha que ir para o mercado e vai comprar tudo ações emitidas para Twitter, para tudo que tem ações, para ser o sócio 100% para depois e também empresa para levar para coisa, para tirar no mercado, para reprivatizar. Então é processo, a gente está a falar de acquisition. E, again, está passando a mesma situação que nos explica a boss, por exemplo, no IPO, e está fazendo um valuation, um fundamental valuation que usa DCF, que são cash flow model, mais comparables, mais outras coisas. E depois está fazendo um merger and acquisition model, basicamente para saber se compra a empresa, o que é que ainda ganha? O que é que ainda ganha aqui? Baseado basicamente dentro de 2 ou 3 anos, quanto dinheiro eu ganho na empresa? Mas aquele coisa sura que logo banco, vou suma, vou começar a comprar, por exemplo, Elon me se compra Twitter, ele não vai contratar se bancos de investimento, por exemplo, ele por acaso tem um bom relacionamento com o Guinness da Morgan Stanley, ele vai contratar banqueiros de Morgan Stanley, provavelmente JP Morgan ou Goldman Sachs, e para igrejas de BS, que é como se faz assim. Logo, o próprio Twitter também, não vai contratar banqueiros. Wells Fargo, BNP Paribas, e se ele for está falando para nem se comprar. Agora, Messi para ajudar no serviço, cada preço como não lido pinto, que não lido pinto, não cabeça preço. Então, ele está negociando. Não, cada aqui está vencido, olha só, cada bancos, até trabalha no formato sindicato, até determina cada tipo de preço que o Messi, que o acha uma boa, o tem. Então, eu do sindicato, que preço que acha que é por ir paga, com mais um prêmio, e normalmente está paga sempre um prêmio, que seja um valor acrescido para poder incentivar o Mr. Bean. Right.
Então, só que na casa do Twitter, e foi premium, e foi muito, porque o Twitter nunca teria aqui valor de 44 mil milhões de dólares. 44 bilhões. Aquilo foi um preço tipo, o Twitter, na realidade, se valor real estava na 20 bilhões de dólares. Mas só que para via de mercado, para via de supply and demand, si própria shares, de ações no mercado, e chega numa altura onde isso estava e puxa a avaliação para 44 bilhões. E naquela altura que ele não falou, não, ainda comprar, ainda pagar 44 bilhões de dólares. Logo, se eu falei aquilo publicamente, daí obrigado a comprar naquele preço. Mesmo que a empresa própria que tem aquilo que é valor, para via de questões legais. Não é? Porque às vezes eu pude argumentar publicamente e tem sempre repercussões legais. Precisamente se há um ali uma ilha que aqui está papia e tem peso enorme no mercado. Está a falar de market movers. São Trump, são Elon, é o seguinte, agora que é escrever alguma coisa, o mercado está a fazer, está movimento. E tem que por ir panda, investidores também que por incentivar. Então, para ver que situação que foi Elon, foi porque depois de me para desistir, mas o tribunal fala, mas não, como eu tenho que pagar aqui preço. E até gosto próprio, essa não é uma situação lá de que leva a tribunal para ver situações. Mas é caso, Elon e que usa assim próprio, e usa assim dinheiro, porque Elon tem, no momento, tem dinheiro, tem que 600 bilhões de dólares network, mas ela na altura, e que tem aqui montante, que tem 44 bilhões de dólares tipo cash para pagar. Então, o que é que fazia? E trabalha com outros investidores, e fazia empréstimo na banco, e também vendi parte de ações que tem na Tesla, para poder combinar aquele dinheiro, para poder pagar para Twitter. E divisões, e mais ou menos quanto que fazer, não é que dinheiro que paga para Twitter daqui bem para 20 bilhões de si próprio de vendas de ações que tem na Tesla com outras empresas que tem. Uh, Cerca de 20 bilhões e depois 11 bilhões vindo com investidores, quer dizer que esse outro venture capitals ou outro asset managers, por exemplo, fundos soberanos, por exemplo, fundo soberano da Arábia Saudita, da UAE, através também mangas de quem tem dinheiro, manga, põe um pouquinho de dinheiro, inclusive Sequoia Capital, que é um dos maiores venture capitals ali nos Estados Unidos. E depois parte do dinheiro, cerca de 13 bilhões de dólares, e bem de dívida, quer dizer, bancos que é pistado na forma de loans, para ver como é que está funcionando. Esse é um caso típico que chamado de LBO, Leverage Buyout. Esse é um processo que eu estou utilizando para private equities, para ver aqui como é que está funcionando. É também banco, fala banco, ali a empresa Twitter e tem tal montante na ativos, quer dizer, assets, e tem tal montante na dívidas, mas em comprar, não tem tanto coisa esse nível de equity, quer dizer, dinheiro próprio ali. Então, Misty pode fazer empréstimo para poder comprar, mas logo quando fazer empréstimo para poder comprar, mas que empréstimo, ainda tem por exemplo, se nunca pagam que dinheiro, a boa vou ter claim sobre Twitter Assets. Quer dizer, como é que está funcionando? Se Elon que paga banco dinheiro de pisteles, banco podia tomar Twitter, sobre Twitter, e bem iniciativos e por recuperar dinheiro. Quer dizer, collateralize, quer dizer, é collateral. Se não compra casa, se o paga casa, banco não chega a tomar casa. Daqui casa, e está servir de collateral para banco, para poder mitigar riscos para o próprio banco. E 13 bilhões de dólares, bem estruturado de forma, então, suma um leverage buyout. Daí teve, por exemplo, de novo, nenhum banco, quando tinha ter 13 bilhões de dólares da web, porque aquele dinheiro tinha mais. Até que está fazendo um sindicato, até cotiza. Cada quem está para pedir mitigações de risco para o próprio banco. Cada banco está põe 1, 2 bilhões, 3 bilhões, cada quem põe, nesse caso, na casa de Twitter, banco que participa na LBO e foi Morgan Stanley, Bank of America, Barclays, que ainda que o Mino está trabalhando, com o BNP Paribas,
próprio SocGen também faz parte com a MFG. MFG é um dos maiores, Mizuho com a MFG é um dos maiores bancos no Japão. Eles têm dinheiro manga, não. Então, eles então 30% de preço do Twitter, do que é que pagaram para o Twitter, vindo de empréstimos bancários. Não chega a fim. Então, o que é que me disse? Qual foi o objetivo principal de masterclass e para ajudar a parentes para desmistificar esse processo, por exemplo, o televisão ou a era para princípios e coisas, para não ter ideia do que está passa. E também para incentivar para o próprio país, para ajudar o país, a nossa própria entre nós guineenses, para ajudar o país a modernizar esse sistema financeiro. Não é? E também porque uma das coisas que o estando tenta ajudar, tenta puxar próprio Guiné-Bissau para começar a fazer, e está chamado de diaspora bond. Primeiro que é para poder ajudar a própria Guiné-Bissau, nós guineenses que está fora, para não estar a fazer mesmo coisa que bancos a fazer, que acompanhar, para não cotizar dinheiro, para poder criar um fundo para não poder investir na própria terra, para não o governo só ter condições vazias. Então, aquilo é da ajuda própria, nós, diáspora, para não ter um parte de investimento na própria terra, porque só critica a terra, fica só mandar dinheiro para a família, mas também não tem, para não poder ter próprio um equity no desenvolvimento da terra. Porque nós uma guineense, uma diáspora, não tem condições de criar fundos de um grande montante a preço muito baixo para o próprio governo. Assim, para o governo poder ter condições de investir em hospitais, nos hospitais, nas autoestradas, por isso todos, assim, para poder pagar no dinheiro de volta. Ao mesmo tempo, um investimento para nós, ao mesmo tempo, um investimento para o próprio terra, para melhorar a qualidade de vida, não só para nós, mas também para a família que está na Guiné-Bissau. Então, Gossi, não passa a palavra para não passa a palavra para a Alina para questões de pergunta, de Q&A. Ok, Maílson, muito obrigada. Muito obrigada. Foi uma apresentação muito esclarecedora e bem estruturada de como uma boa visão detalhada de como o processo de captação de fundos, tanto para empresas como para um Estado que esteja a precisar de fundos para financiar estradas, escolas e tudo mais, como na verdade se passa, porque muitas vezes o que ouvimos é porque é que a África não está desenvolvida ou porque é que aquele país consegue fazer isto e aquele não. Como tal, é preciso entender como é que este processo se organiza, se passa, que país tem uma boa imagem lá fora que acaba por atrair esse investimento ou fazer mais fácil a aprovação de tal investimento. Por isso, muito obrigada. Então, olhando aqui para o nosso chat, temos algumas questões para ti, ok? A primeira questão vem do nosso excelentíssimo presidente, Severiano. Então, no âmbito de toda esta, como é que eu posso dizer, matemática um pouco mais teórica, onde se discute a democratização dos mercados de capitais, no sentido de não só obter-se financiamento através do banco, através dos fundos de investimento, mas através das pessoas como nós, individuais. Então, o Severiano pergunta se na tua opinião, achas que seria uma boa ideia o governo da Guiné-Bissau recorrer à diáspora para emitir obrigações, tal como a Nigéria já está a fazer com o lançamento da Nigerian Diaspora Bonds. Isso permitiria evitar elevadas taxas associadas às formas tradicionais de emissão de obrigações de dívida. Qual é a tua opinião? Não, e faz sentido total. Faz completamente... Faz sentido, por exemplo, porquê que faz sentido? Por exemplo, o Senegal também já está a estruturar neste momento o seu primeiro Diaspora Bond. Há outros países que estão a fazer a mesma coisa, o Benin, por exemplo, também está a fazer a mesma coisa. Isso é muito importante, como estava a explicar no final da apresentação, porque é que isso é muito importante? Isso é importante porque permite não só nós, por exemplo, que estamos aqui fora do país, ter um equity ownership no próprio desenvolvimento do nosso país. E também permite, porque, deixa-me explicar uma coisa. Muitas vezes, eu acho extremamente injusto
muitos países africanos têm, por exemplo, umas finanças melhores, têm melhores estruturas financeiras que muitos países, por exemplo, da América Latina ou então da Ásia, mas acabam por pagar muito mais, porque é tudo, quando estamos a falar do mercado financeiro, depois tudo acaba por basear-se na percepção do risco. Por que isso é importante? Porque um investidor vai-te cobrar o juro, a taxa de juro ou a taxa de interesse, baseado na percepção de dívida que ele tem sobre o país, nesse caso. O que faz com que, como a África nos últimos 50 anos tem passado, agora está a diminuir, mas nos últimos anos, nos últimos 50, 60 anos, a percepção da África, especialmente quando estamos a falar de perspectivas económicas e financeiras, é muito negativa. Muito, muito, muito negativa. O exemplo de tudo isso, por exemplo, temos Gana. Gana é um país extremamente... tem os seus problemas, mas Gana, por exemplo, passou por um momento muito difícil há 2 anos atrás, e eles tiveram necessidade de pedir ajuda ao FMI para poder subsair, para poder ajudá-la a reestruturar a sua dívida, porque da Gana tinha muitos Eurobonds. Gana nunca fez, como é que se chama em português? Nunca default, quer dizer, nunca default, não sei como é que se diz em português. Nunca esteve em estado de liquidez ou falta de liquidez, por assim dizer. Não é isso, não. Default é, por exemplo, o tem que pagar dinheiro, o que paga, o nega paga. O nega paga, o que tem. Ok. Default. Ghana nunca fez aquilo, nunca teve um sistema, uma situação de default. Mas a Argentina teve uns 5, 6 vezes default. Não é mercado, quando eu vi qualquer cotação de risco da Argentina versus qualquer cotação de riscos de Ghana, a Argentina está muito melhor do que Ghana. Muito de agora falando para o que é. Para mim aquilo é que é justo. Isso não é justo. A Argentina já fez, já falhou várias vezes, mas mesmo assim, investidores têm muito mais confiança na Argentina do que na Ghana, que nunca fez um default. Isso tudo tem a ver com a percepção do mercado, das agências financeiras que fazem ratings dos governos africanos, dos governos aqui, dos governos das empresas. É por isso que nos últimos anos, inclusive o Carlos Jobs esteve a falar sobre isso, que é a necessidade de criar a África, criar uma agência de ratings própria africana. Para ajudar próprio, para ir, para ver o quê? Porque eles acham que as agências internacionais são injustas, porque não percebem as perspectivas económicas africanas, até porque não e tem como tudo que é garantia é até categorizado tipo sombra de risco. Então o que leva com que muitos países africanos têm um rating muito baixo em relação a outros países que provavelmente estão muito, por exemplo, os Estados Unidos está extremamente endividado. Os Estados Unidos está extremamente endividado, mas nunca vais ouvir, mas o rating dos Estados Unidos é AAA. Mas como é que isso é possível? Temos outros países, por exemplo, Benin, que tem um nível de dívida, por exemplo, que é 50%, 30%, 35% do PIB. A América tem mais de 100%, 100 e tal por cento de dívida do PIB, mas mesmo assim tem um AAA rating. Então essas discrepâncias são maiores. Então o Diaspora Bond vinha combater essa situação. Porquê? Porque ia poder angariar fundo de próprios cidadãos que estão fora e para poder utilizar fundo. Então, porque a capacidade é maior, muito maior que, por exemplo, se eu vai para bolsas regionais, por exemplo, Guiné-Bissau, não podia angariar, por exemplo, 2 bilhões de dólares, de euros, na mão de guineenses que está fora. Cada quinta comprou um bocado de bonds e que é dinheiro, não serve muito vital para o próprio sítio. Quer dizer, se utilizado de uma forma responsável para o próprio desenvolvimento do país. E nem são um país que, e se utilizar de forma inteligente, é muito fácil de desenvolver, muito pequenino. A construção de estradas, de escolas, porque não tem que investir também na educação. Aquilo é muito importante. Nenhum país que não adianta sem educação. Ok, sim, muito claro. E de certa forma já respondeste à questão. E depois ia ser muito mais barato. Sim, muito mais barato. Não temos filhos, sim.
por exemplo, Senegal, a dívida que emite há uns anos atrás, a semana passada, ou 2 semanas atrás, foi obrigado a pagar coupon. O Zimbábue a pagar aqui coupon. Quase 300 milhões de dólares. 300, 400 milhões de dólares. Só no coupon. Quer dizer, aquele dinheiro que ganha de Sevilha, depois que na final de coupon, ele tem que pagar aqui, montando tudo aqui, 1 ou 2 bilhões de dólares, de volta para aqui que eu preciso ganhar. Agora, imagina como assim, quando dinheiro para nós, diáspora, porque se ele Senegal não pagar 300 milhões de dólares, a nós, por exemplo, imagina a nós senegalês, que dinheiro, ele cara bem para um senhor nascido na Dubai ou na Singapura, ele é para o próprio nosso país. Vai. Então, que dinheiro próprio não investir na própria economia local, porque se não tem aquele dinheiro, ganha, por exemplo, aquele dinheiro se dividido, ganha cento e tal, 200 mil dólares. Espera não comprar terreno na missão, espera não com um bugaça aqui. Se bem que nem paga um bugaça, não tem que comprar próprio, aquele dinheiro, e não tem uma porcentagem mesmo para estar, Estado não tem não compra esse dinheiro. Então, e circular economy. Então, o dinheiro está mantido no país, não no próprio, enquanto não ajuda o próprio país desenvolve. E cá não vai para fora. Suma na casa, por exemplo, Eurobonds, que investidores, por exemplo, de China, não sei o quê, estão comprando e depois que ocupar aqui o ponto e ter papéis. É verdade, é verdade. Sim, como eu estava a dizer, de certa forma já respondeste à questão da Indira, que de facto queria saber se no curto prazo seria pertinente para o nosso país, Guiné-Bissau, ver esse tipo de bonds, mas lá está. Também é necessário sempre ter em atenção o aspecto da estabilidade política ou não que o país oferece, porque isso então teria também um impacto nos juros, nas taxas de juros que iria Não enfrentar. necessariamente. O CIB é assim uma coisa que não tem área de chiu. É assim a opinião pessoal. Isso que tem nada a ver com o mercado. Uhum. A minha acha que no país é narrativa de. Não, por isso, câmara, e mais fácil para mim, porque senão não fica. Ok. Por quê? Porque o Sigma, a perspectiva de instabilidade que estão a utilizar chupa no país, para não guindes, para não parentes, é muito mau. E até porque misconcept, quer dizer, e caridade. Não é? Porque que tem país estável no mundo. Todo o país estável. Ali nos Estados Unidos, ali, aeroporto, quando cheguei, eu tenho que fazer 5 horas na fila para poder fazer. Imagina os Estados Unidos da América. Por pedir para voo, por havia todo o sistema, tudo safechado. Por exemplo, TSA é capaz de é capaz de salário quase 2 meses. Não é? Mas está, não é o primeiro país mais desenvolvido no mundo. Não é? Então, se não é para haver estabilidade, todo o país está no mundo. Então, nunca por ir continuar na história. É porque essas coisas, coisas de Tuga, coisas de Nações Unidas, é muito. E coisa de, não tem que ter a mentalidade de instabilidade. Essas coisas de países, essas coisas de 1997. Não é? Não tem que começar porque tem país estável. Agora, a coisa mais importante na casa de minha questão, para poder ter, independentemente de ter, porque que importa? Por exemplo, Bélgica. Bélgica passa 4, 3 ou 4 anos sem governo. O país funciona. Dívida a pagar. Então, se não há papel de estabilidade, aquilo é uma coisa e uma narrativa, aquilo é que é a realidade. Aquilo é que é a realidade. Mais E não importante, no podemos país. deixar, Maílson, não podemos deixar de ver que é uma narrativa que tem um impacto nas taxas de juros que o país sofre quando tenta pedir dinheiro emprestado para construir uma estrada ou possivelmente outra coisa. Mas Mas sim, aquilo é para ver que é. Para ver que tem impacto. Porque é nosso que está permitindo para ter impacto. isso é Porque verdade. Guinness não vai fora. Olha o ponto da Guinness. O Guinness. Não, até sabe lá. Não. Não. E próprio se encontra, por exemplo, imagina que uma mina está com Guinness. Um baita de investidores para não pagar sobre isso. Por exemplo, não contratou um banco de investimento, está emitindo um Eurobonds. E naquele processo, é falar, não, para mim isso não, já dá, já tem. Isso é claro. Já tem. Independentemente de se vir como uma bolinha, não pagar, independentemente de quem que se PGC, o domingo, se socorro, independentemente de quem que não paga dinheiro. Que naqueles é MCB, eles é que MCB, estabilidade ali. Não, o problema é que uma maneira muito articula que aspectos que está a fazer com que o investidor fique com medo. Porque estabilidade, aquilo é tudo narrativa, aquilo é tudo fluff, aquilo é tudo realidade. Agora, mais importante, para ver que na Guiné-Bissau, independentemente, a mim que sei o que não passa na economia guinense no momento, porque eu trabalhei em Guiné há 6 meses, mas uma coisa muito importante para a Guiné-Bissau, o próprio governo da Guiné-Bissau, e para ter que não permite eles ter respeito e também ter credibilidade para poder permitir próprio taxas de juros baixa, e para eles serem muito transparentes na forma como de gestão do país.
Que é como, por exemplo, taxas alfandegárias. Quando você ganhar, porque aqui não tem a OSI, que tem nenhuma estrutura fixa para cidadão receber. De dinheiro está entra, de dinheiro também. Quem está a pagar dinheiro, calcula dívida de próprio, no real time. E que tem transparência. Okay. E aquilo aqui é o maior problema, porque a investidor Mississippi está aqui situação de balance sheet, não só balance sheet, sobre o cash flow, como aquilo funciona. De dinheiro tem, de dinheiro também, quem está a pagar, quem está a tomar a maior parte. Pelo e por isso, ter a percepção de riscos, de que tudo que componentes, como é que funciona com o outro. Uma boa perspectiva. Ok, eu dou-te então uma última questão, uma das 3 últimas, se tiveres tempo. Não, Mas aqui não tem perguntam-te- tempo. Ok, e aos participantes também agradeço a vossa paciência, mas é um tema mesmo muito interessante. Aqui o Karem pergunta: qual é um dos maiores mitos sobre o investment banking que consideras importante esclarecer? Falo de não tem que ser super extra inteligente para ser do investment bank. Ah, Aquilo é um mito, aquilo é realidade. Então, ninguém diz. Mais importante, um dos fatores, um dos requisitos que a mim acha de investment bank muito mais importante, mais que inteligência, e hard work. Eu tenho que trabalhar duro, depois que tenho medo de trabalhar longas horas. Aquilo é muito mais, por exemplo, try and fail. Eu também consegui capturar. Então, esse aspecto, sim, mas nós não temos um coisa desse lugar também que não tem que concorda com plenamente, como a semente não cultura guineense. Não tem uma autoestima muito baixo. Muito baixo. Não tenho que começar a acreditar como não ser capaz de competir com nigerianos. Não ser capaz de competir com o holandês. Não ser capaz de competir com o chinês. Eles reclamaram de nada. Então, esse é uma das coisas que é um dos motivos pelos quais, para mim, muito importante, tenho a contribuição não só para não ter, não gosto muito de não portugal para os estudantes aqui na lição, mas só um baile que muito tempo que está permitindo para aqui, tempo e oportunidade para também que está permitindo ter, porque não gosto muito de ensinar eles, para contar eles, para pôr eles, ligar eles, o que é que não passa ali fora. Como é que a coisa está fazendo? Porque um estudante guinense isso é mais forte do que um estudante professor na América. Mas bobia de que autoestima, guinense tem a tendência de baixar a cabeça. Nunca por ir baixar a cabeça. Esse é um dos mitos que tem que ser especial, tem que ser... Porque investment banking, nasci na realidade, e com um trabalho do mundo, isso é difícil. Eu tenho que ter aqui mangas de knowledge, experiência, mas isso é coisa tudo que eu pude aprender para a experiência. Até porque muitos anos atrás, por exemplo, 40 anos atrás, mangas de investment banking, que tem uma escola, que tem uma universidade. É que tem uma universidade. E que coisa? Porque investment banking que é? Investment banking, por exemplo, realidade mais próximo de investment banking, por exemplo, na Guiné-Bissau, eu não é Fairbairn. Fairbairn é investment banking. É que está conseguindo, é que está. Porque o tio Fairbairn é o dele que não comprou esse, que não vendeu aquilo, naquela taxa que não vendeu ela, ou então, por exemplo, o Ministério de Dinheiro de Portugal para Guiné, o municipal mandou ela através do Western Union, vão ter que pagar um bocado de taxa, e a mesma coisa, só que numa perspectiva diferente. Uma investment bank. Então, se ele da Fairbairn é cozinho para Brasília, porque a nossa, porque o Guiné se não manda para Brasília. muito obrigada mesmo, Ilson. Eu acho que toda a gente aqui tem a mesma opinião que eu, uma ótima apresentação e uma forma muito clara de apresentar algo que é sempre exposto como se fosse uma espécie de black box e que é necessário vários anos para aprender, entender e de facto foi muito claro. Mais uma vez gostaria de agradecer a todos a participação. Em relação àqueles que gostariam de saber um pouco mais sobre a Calítica, de como tornar-se membro da Calítica, deixámos aqui no nosso chat o site, onde tem uma secção direta onde se podem inscrever e tornar-se membros. E pronto, vemos então no próximo mês para a próxima sessão da Calítica Masterclass.